Pessoal, finalizado a rodada, toda ela neste final de semana, e o Concórdia, lamentavelmente, é 10º colocado. Se o campeonato terminasse hoje, o time não estaria nem na segunda divisão e muito menos classificado para a próxima fase do estadual, que acarretaria num próximo ano sem calendário, até porque não teria uma vaga no Brasileiro da Série D, já porque o Concórdia estaria longe do bolo que busca uma vaga ao Brasileiro, certo? Fechada essa régua, vamos falar um pouquinho do que interessa aqui. O Itamar Schulli tem que explicar. Mais uma coletiva de imprensa dele final do jogo. E ele, como malandro, né? Joga pra lá, joga pra cá, fala aquilo que lhe convém. Fala aquilo que é de argumento dele, de convencimento para os leigos que não sabem entender. Ah, porque tivemos um jogo difícil, ah, porque perdemos uma bola, não sabemos dividir, ah, porque nosso zagueiro não está entrosado, ah, porque eu tive isso, aquilo, ah, bom, só papo furado. O que interessa para o torcedor da arquibancada? Inclusive muitos que ajudam sendo sócio torcedor, compra a camisa do time, inclusive que vão ao estádio pagar R$50, no qual continuam dizendo que é um absurdo, R$50, um sol para cada um de verão, sendo que alguns times estão fazendo promoções para levar a gente para o estádio, certo? Outra questão, o que eu falo que o Itamar Schulli tem que explicar? Primeiro, por que a bola não chega no Jackson? Por que ele não faz gol? O que está acontecendo com ele? Segundo, por que o Paulinho não joga? O que acontece com esse jogador? Será que realmente ele queria ter vindo do Mirassol para o Concórdia, só voltou porque tinha o contrato? Por que ele não rende? Outra questão, o Rui entrou muito bem, até que enfim voltou a ser aquele Rui que a gente via jogando. Mas por que ele não jogava bem? O que está acontecendo? Por que o nosso lateral esquerdo levou tanta bola nas costas? Aí fica a pergunta, é falta de competitividade? É falta de técnica? É falta de treino? O que acontece nesses treinos que o torcedor não tem acesso? Porque o time vai treinar na comunidade tal, na comunidade não sei aonde, e também treina obviamente de tarde, até porque muitos trabalham durante o dia e não tem como ir ao Domingos Machado de Lima acompanhar o treino, né? E aí fica sempre aquela pergunta, por que o time joga mal? Outra questão que o Itamar tem que explicar. Por que o time faz tempos tão ruins e depois consegue se recuperar? Ah, eu fui pro intervalo, eu dei uma bronca, eu falei, eu xinguei, eu parapapá, e o jogador voltaram e assim por diante. Não é assim as coisas. Não pode ser assim. Ah, porque eu corrigi a tempo, eu botei o João, eu botei fulano, não sei o quê. Aí mesmo ele se contradiz que ele corrigiu a tempo. Espera um pouquinho. Se ele disse que ele corrigiu a tempo, então ele errou na escalação, certo? Então tá aí a pergunta. Ele tá errando? Será que é porque quer? Será que é por insistências que ele mesmo teima? Se ele vê que com as mudanças, quando o time precisa ser veloz, o time consegue. O Itamar tem que explicar. O Itamar tem que parar de jogar a conversa fora. Tá na hora de alguém pressionar e perguntar as coisas de verdade. Que essas perguntinhas bestas, só com a sua avaliação do jogo, babá, lógico, ele vai sentar ali, vai falar isso, vai falar aquilo e tá tudo certo. Mas o torcedor de verdade que quer ouvir, quer saber a opinião dele. Por que o Jackson não faz gol? Por que ele insiste com o Jackson que ele não tá fazendo gol? Por que o Rui não vinha jogando nada, ele tava insistindo com o Rui? Por que ele botava o TT, sendo que o TT tá fora de posição? Por que ele não põe o TT agora no lugar do Paulinho, então? Por que ele não deixa o Paulinho no banco? Se o TT sabe jogar de segundo homem de meio campo. Já que ele não vai ter o Rui e não vai ter o Juliano, desfalques da próxima partida, talvez não ter o Joãozinho, que tá sentindo. Então é o seguinte, como ele mesmo disse, tem um grupo, mas esse grupo precisa ser colocado as peças dentro daquilo que cada um sabe jogar.
Eu não estou dizendo que ninguém possa improvisar, pelo contrário. A improvisação faz parte do jogo. Numa quebra de galho, tu pode jogar de lateral, de pivô, de zagueiro, de lateral, de meio campo, beleza. Mas numa improvisação durante a partida. E não 3 jogos seguidos, praticamente, que ele fez o Juliano jogando de ala. Praticamente matou ele. Aí no jogo com o Camboriú, o Juliano foi de centroavante, o Jackson saiu no banco, o Jackson não entrou, o Juliano fez gol de pênalti e foi muito bem. Então são essas questões que o torcedor nos pergunta. Mas o que acontece com o nosso time? É 5 empates, o time não ganha, por que o time não vai? Por que o time não sei o quê? E as pessoas perguntam para nós. As pessoas têm certeza que não perguntam o presidente porque não vê o presidente, não vê o supervisor, não vê o treinador, muito menos vê os boleiros. O Perema na arquibancada, no jogo contra a Chapecoense, ele passava de cabeça baixa com seus filhos. É o que deu que estava até envergonhado com o futebol que a equipe vinha apresentando. Mas tudo bem, ninguém xingou ele, nada mais, o pessoal dava força pra ele, dizia que ele tinha que voltar, fazia falta, beleza, até então beleza, ele tava na arquibancada, podia acontecer alguma coisa. Ah, como é que o torcedor é passional, né? Mas tudo certo, graças a Deus o Perema não sofreu nenhuma lesão, tá tudo bem, vai voltar no próximo jogo diante do Brusque, mas volto a dizer, o Itamar tem que explicar. O Itamar tem que parar de jogar conversa fora. Essas coletivas que ele faz, finalzinho do jogo, só ele fala. As perguntas são assim, mais do mesmo. Então pra ele é 0-0. O Itamar precisa explicar. Precisa explicar pro torcedor por que esses jogadores não vêm rendendo. Qual é o problema que acontece nos bastidores? Será que algum jogador tem algum problema? Seja alto, claro e bom tom, chega e joga as claras. Ah, a gente precisa de jogadores, a gente sabe das limitações. Mas você ajudou a montar o grupo, cara. Então você também é responsável por esse grupo que está ali. Então coloco parte da culpa desse desempenho nas suas costas. A direção tem parcela? Tem. Mas quem treina é o treinador, quem joga os jogadores. Então é o seguinte, tem que melhorar e muito para enfrentar o Brusque. Tem que enfrentar times que agora vão vir pela frente. Depois do Brusque temos o Atlético Catarinense e o Joinville em casa. Aí depois vai brigar com o Marcílio e o Avaí. Mas tem que melhorar muito a postura, a qualidade técnica. O time tá muito lento. O time não tá sabendo sair jogando. O nosso centroavante, que não é centroavante, sabe sair da área. Quando sai da área, bota na canela e volta. Então tem muitas coisas que o Itamar precisa explicar. Que tipo de trabalho é feito. Não vem com essa historinha de, o jogador, nós batemos o pênalti e postamos dinheiro. Então tem que botar, os repórteres tem que botar R$50 lá da trave. Parabéns ao Cezinha que acertou no trinco a bola com a Chapecoense. Parabéns pra ele, brilhante. Mas o resto do time precisa melhorar. O Edilson foi muito mal, tanto que foi sacado. Então assim, precisa haver uma compactação. Comissão técnica e jogadores. O Itamar precisa explicar, tá bom? Um abraço a todos, boa semana, fiquem todos com Deus, curtam, compartilhem, que aqui você sabe que não tem fake news, e sim news. Um abraço, tchau, tchau, e lembre-se, todos com pensamento positivo, que quarta-feira é lá em Brusque. Um abraço, tchau, tchau, dá-lhe galo.